queremos nesta oportunidade saudar a todos nossos amados irmãos e irmãs com a paz do Senhor Jesus. A nossa saudação nesta oportunidade também ao nosso pastor presidente, pastor Luiz Flávio, sua família, pastora Maristela e todos da família. Nossa saudação a todos nosso corpo de obreiros da nossa igreja de Palmeiras das Missões, também a nossa saudação ao irmão Gessé, que é o nosso primeiro coordenador, evangelista, irmão Gessé. Nós queremos essa oportunidade, irmãos, convidar a todos vocês para acompanhar o nosso estudo da Palavra do Senhor. Estamos finalizando, irmãos, o segundo trimestre de 2020, sobre o seguinte sumário: a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. E hoje, em especial, a lição de número 13, estaremos transmitindo para você esse estudo maravilhoso da Palavra de Deus. Nossa saudação também a todos nossos amados irmãos professores da Escola Dominical, que estão colaborando para que esse estudo da Palavra do Senhor seja transmitido para nós, irmãos. Nossa saudação também ao Santo, nosso cinegrafista. Deus abençoe grandemente. Nesta manhã, meus amados irmãos, o estudo da Palavra de Deus é sobre a batalha espiritual e as armas do crente. Nós queremos, nesta oportunidade, transmitir para você aqui, queremos que você acompanhe no teu lar, na tua casa também. Compartilhe esse estudo da Palavra de Deus, que é fundamental e importante para toda a amada igreja do Senhor. Nós diz aqui o nosso texto áureo, está em Efésios capítulo 6, versículo 11. Nós diz esse versículo: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. É o nosso texto áureo desta manhã de domingo, dia 28 de junho de 2020. A nossa verdade prática nos diz assim, irmãos: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Então, precisamos fazer o uso da armadura que Deus deixa à nossa disposição para nós fazer uso. Nesta manhã, eu quero que você acompanhe. Se você está no teu lar, no teu carro, viajando, pode acompanhar nessa oportunidade Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 20, que nos diz assim, irmãos: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra
com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Esta palavra, em Efésios capítulo 6, versículos 10 ao 20, o apóstolo Paulo, lembrando que ele estava preso em Roma, e então ele, olhando para a figura do soldado que estava lhe guardando, lhe cuidando na prisão, Deus lhe deu esta mensagem maravilhosa, que vai serviu até agora e vai servir até o arrebatamento da igreja. Quando a igreja do Senhor Jesus Cristo será arrebatada, o Senhor levará para estar com ele para todo sempre. Meus amados irmãos, o nosso objetivo geral nesta manhã é mostrar que o uso da armadura de Deus assegura a vitória no campo da batalha espiritual. Este é o objetivo geral dessa lição que os irmãos estão nós acompanhando. E temos 3 objetivos específicos que queremos passar para os irmãos também, que isso aqui é o que está delineando o nosso estudo da palavra do Senhor nesta manhã. O primeiro objetivo específico é demonstrar qual deve ser o preparo espiritual do crente para a batalha. O segundo objetivo é apresentar o campo de batalha espiritual. E o terceiro é saber quais são as armas espirituais indispensáveis que Deus deixa à nossa disposição para nós trabalhar na sua obra e servir ao Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor, meus amados irmãos, ela nos recomenda que o cristão, ao partir do momento que ele aceita Jesus como Salvador, lembrando que não existe salvação fora da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O ser humano, ele estava distanciado de Deus. Mas, quando o Adão e Eva pecaram no jardim do Éden, a palavra do Senhor nos diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, foi necessário, irmãos, próprio Deus, derramar o sangue de animais, isso na antiga aliança, para que aquela culpa que o Adão e Eva tinham feito, ela fosse reparada. Então, a palavra do Senhor nos diz, irmãos, só que sangue de animais, sangue de pombos, de novilho, não tem o poder de perdoar pecado. Então, os irmãos da antiga aliança, eles estavam numa esperança futura. Nós hoje recordamos a cada mês a Santa Ceia do Senhor, que é relembrando o sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, os irmãos da antiga aliança faziam todo aquele cerimonial na esperança de um sacrifício perfeito. Lembrando que na antiga aliança o sacerdote era humano e a vítima seria um animal ou uma pomba ou uma medida até de farinha, conforme as condições da pessoa que cometia uma certa culpa. Meus amados irmãos, então os irmãos faziam tudo isso na esperança de um sacrifício perfeito. Agora, nós vemos que Jesus Cristo, ele foi o sacerdote e foi a vítima também. Que ele morreu em teu lugar. Ele pagou a nossa salvação. Ele pagou o preço que eu e você não teríamos condições de pagar. E nos diz aqui na nossa introdução, ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Nesta batalha, a fim de suportar os ataques
e se manter firmes na marcha contra o mal. Os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus. É o que veremos na presente lição nesta manhã. Queremos que você nos acompanhe até o final desse estudo, e com certeza, irmãos, para os irmãos que servem a Deus, é uma palavra conhecidíssima, mas a palavra de Deus é uma mensagem nova para nós a cada manhã. Nós vamos ver aqui no primeiro ponto, que é o preparo espiritual do crente para a batalha. E que preparo é esse? Vamos ver o que a palavra do Senhor nos diz. Fortalecidos no poder do Senhor. O nosso texto áureo, a nossa leitura bíblica em classe, nos diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Uma pessoa que ela está fraquinha, ela é difícil combater o mal, mas se ela for fortalecida, ainda mais com o poder de Deus na sua vida, então aí se torna mais fácil, porque Deus está no comando. Que o Senhor nos abençoe grandemente. A expressão na forma passiva, fortalecei-vos no Senhor, conforme está em Efésios 6:10, a parte A, indica que não temos poder em nós mesmos. Veja bem, esse excelso poder nos é conferido pela comunhão com Deus em Cristo, por meio do Espírito Santo, conforme está em João capítulo 15, versículo 7. Então, meus amados irmãos, a palavra do Senhor o Senhor quer nos fortalecer, mas o cristão, ele tem que buscar, ele tem que orar, tem que clamar, que o Senhor nos abençoe grandemente. Por isso precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da nossa mente, né? Deixar que a palavra de Deus, ela tenha livre curso na nossa vida e ela possa nos envolver. Então, da vida em santidade e ser cheio do Espírito Santo. A vitória não pode ser alcançada por outro meio. Não, é através da oração. A minha e a tua arma, prezado irmão em Cristo Jesus, nosso Senhor, é a oração. O crente que ora é um crente vitorioso. O crente que clama a Deus, ele tem vitória na sua vida. Jamais Deus vai deixar perecer aquele que está de joelho diante do Todo-Poderoso. Louvado e bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, você deve manter o teu altar da oração, clamar ao Senhor e continuamente estar na dependência de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Então, a vitória não pode ser alcançada por outro meio a não ser através da oração em Cristo Jesus. Conhecer as Escrituras sem a dúvida, sem a devida obediência, é frequentar os cultos sem a genuína conversão, não são suficientes. Então veja bem, prezado amigo, prezado irmão que nos ouve nesta manhã, além de conhecer a palavra de Deus, nós precisamos ser praticante. A Bíblia diz que aquele que ouve essas palavras e não as pratica é comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a rocha, e veio as correntes de rios, tempestades, vento forte, e combateu contra aquela casa. Então, que casa é essa? É a minha, é a sua vida, né? E que tempestades são essas? São os problemas da vida, são as lutas, dificuldades que vêm para o cristão enfrentar. E nós vemos, se a tua casa, a minha casa, não estiver edificada sobre a rocha, ela pode sofrer as suas consequências. Mas se
a nossa casa estiver sobre a rocha, ela pode resistir às tempestades. A Bíblia diz que aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, da mesma forma, porque as lutas vêm para quem serve a Deus e vêm para quem não serve a Deus também, né? Mas quando a pessoa serve a Deus e edificou a sua casa sobre a rocha, então a tempestade ela vem da mesma forma, mas passou a tempestade e a casa ficou no seu lugar. Que o Senhor nos abençoe, prezado amigo, prezado irmão que nos ouve nesta manhã. Então, como diz aqui, conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequentar os cultos sem a genuína conversão não são suficientes para nós vencer as lutas, vencer o inimigo da nossa alma. Não obstante, o poder de Deus está disponível aos fiéis para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Então, a promessa de Deus, meu irmão, minha irmã que nos ouve nesta manhã, nesta oportunidade, você que acessou nesta hora as páginas da nossa igreja de Palmeiras das Missões, está ouvindo? Isso aqui não é somente para o período que nós estamos transmitindo aqui, mas vai ficar gravado. A hora que você acessar esse estudo, você vai compartilhar, você vai receber a palavra de Deus na tua vida e você vai ser edificado espiritualmente. Que o Senhor nos abençoe. Ainda no parágrafo 2 do primeiro ponto, sobre o preparo espiritual do crente para a batalha, nós temos vigilantes em toda oração e súplica. É que a Bíblia diz, Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. Que o Senhor nos abençoe grandemente. Não é possível entrar no combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual, conforme está em Lucas 21 e 36. Nós queremos ler nesta oportunidade para ti, prezado amigo, nesta manhã. Evangelho de Lucas, capítulo 21 e versículo 36, para nossa base espiritual também. Você pode acompanhar esse estudo da palavra do Senhor. Lucas 21 e 36 diz assim: vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Amém? Que o Senhor nos abençoe grandemente, prezado amigo, prezados irmãos. A expressão orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, conforme está em Efésios 6 e 18, significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstância e oportunidades, né? O crente, ele sabe que ele tem o respaldo da palavra de Deus, do Senhor Jesus Cristo na sua vida. Ele clama a Deus e Deus ouve o seu clamor. Deus ouve o seu gemido. Não tem muitas vezes que nós estamos orando e parece que nós nem conseguimos dizer as palavras. Ainda mais quando a pessoa está numa enfermidade que ele tira toda a força, o ânimo ali. Prezado amigo, prezado irmão que nos ouves, você precisa ter depósito diante de Deus. Você precisa orar em todo tempo, por isso você deve clamar quando você tiver saúde, quando você tiver força, quando você tiver vigor, você deve estar clamando a Deus, colocando o teu depósito na presença do Senhor Jesus Cristo, que vai chegar a hora que você vai precisar, como você precisa pegar o teu cartãozinho e ir ao banco sacar o dinheiro, você vai precisar do depósito na presença do Senhor. Que o Senhor nos abençoe grandemente nesta manhã.
Então, pois esta presença preserva o crente das astutas ciladas do diabo. Quando você clama a Deus, o Senhor, a Bíblia diz assim, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Que o Senhor nos abençoe grandemente. Prezado amigo, prezado irmão que nós ouve nesta manhã, né? Vigiemos em oração e súplica. A vida do cristão deve ser constantemente estar em oração, clamando ao Senhor e pedindo a sua misericórdia. Que o Senhor nos abençoe. Prezados amigos, prezados irmãos, estamos transmitindo a lição número 13 nesta manhã, diretamente do templo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Palmeira das Missões. A nossa saudação a você que nesta hora está nos ouvindo. Deus abençoe grandemente. Vamos para o segundo ponto. Conhecendo o campo da batalha espiritual. Se você precisa, como diz no primeiro ponto, o preparo espiritual do crente para a batalha, você precisa conhecer o campo em que você irá batalhar. E aqui nós diz, irmãos, no primeiro parágrafo, depois do segundo ponto, as astutas ciladas do diabo. Para quem serviu o exército brasileiro, teve instrução de como reconhecer o seu inimigo. Então, você não pode ignorar, meu irmão, minha irmã, o inimigo que você luta com ele, né? Mas acima de tudo, você deve saber que você tem um general que está no comando e está te guardando, te protegendo, mas ele quer que você não fique parado, que você batalhe, você vá em frente e seja um vencedor em Cristo Jesus, porque ele já venceu por mim e por você na cruz do Calvário. Então, aqui nos fala sobre as astutas ciladas do diabo. A expressão ciladas do diabo indica as armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. Quantas pessoas, quantos soldados, eles estão lutando contra seus inimigos e muitas vezes, falando em luta de um exército contra outro, muitas vezes o exército coloca as minas no campo da batalha. Quando eles se recuam, estão lá longe, somente observando o inimigo, seu inimigo avança. E muitas vezes, se ele não perceber que existe perigo no caminho, ele vai pisar em uma mina e aquela mina vai estourar. E muitas vezes está estraçalhando um soldado que está na batalha. Meus irmãos, minha irmã, nesta manhã eu quero dizer para você que nós precisamos, principalmente os obreiros, mas isso é indispensável para cada irmão, cada irmã que serve ao Senhor. Se você não tem ainda, peça para Deus o discernimento espiritual, né? Você precisa ter o dom de discernir os espíritos. Quando você tem esse dom maravilhoso, você tem uma estreita comunhão com Deus. Através do Espírito Santo, o Senhor vai te mostrar o caminho certo e seguro para você andar. Meus irmãos, temos aqui, na continuidade, o líder desse reino é identificado como diabólicos, que significa caluniador, né? É uma das suas características, caluniador e acusador. Então presta atenção, toda aquela pessoa que calunia o seu semelhante, lembrando que o nosso texto bíblico em classe nos diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Então toda pessoa, independentemente das circunstâncias, que ele luta contra o seu semelhante, de uma forma ou de outra, está sendo instrumento nas mãos do inimigo, né?
sendo instrumento nas mãos de Satanás. É o que Deus não quer que isto se suceda com o verdadeiro Filho de Deus. Que o Senhor nos abençoe. A nossa luta legítima é contra as potestades, contra as hostes infernais da maldade, nos lugares celestiais, neste mundo tenebroso. A palavra do Senhor, ela deve ser a nossa regra infalível de fé e prática. Nós não devemos somente conhecer a palavra, mas ser praticante da palavra. Que o Senhor nos abençoe grandemente. Nós poderíamos ler aqui para vocês nesta manhã muitas referências bíblicas, mas você pode olhar na tua Bíblia. Aqui nós temos, prezado amigo, prezado irmão, tomado de fúria e por meio do espírito do erro, ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo, causar dano à obra do Senhor Jesus. Algumas de suas astúcias são, veja bem, nós queremos ver aqui as astúcias do inimigo. Lembrando que aqui no início nós tivemos aqui, lendo para vocês, os objetivos geral dessa lição, então, e também os objetivos específicos. Já vimos aqui o preparo espiritual do crente para a batalha, agora apresentar o campo da batalha espiritual. E aqui nós temos, neste item, as astúcias do inimigo. Eu quero que você acompanhe. Primeiramente, é confundir a mentira com a verdade. É confundir a mentira com a verdade. Eu quero que vocês leiam, acompanhem nesta oportunidade, livro de Gênesis capítulo 3, e versículos 4 e 5. Nós temos aqui na palavra de Deus, o livro dos começos, Gênesis capítulo 3, versículo 4, versículo 5, nós queremos ler para vocês. Nós diz aqui, versículo 4 e versículo 5. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vós abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Veja bem que aqui houve uma distorção da palavra do Senhor. Deus disse para Adão e para Eva: olha, está aqui o jardim, de todas as árvores vocês podem comer. Agora, da ciência do bem e do mal, vocês não comam, porque o dia que vocês comerem, certamente morrereis. Mas a serpente fez diferente, meus amados irmãos. O serviço dela é confundir a mentira com a verdade. Existe uma versão que uma mentira dizendo muitas vezes se torna verdade. E eu quero dizer para você nesta manhã que a mentira, nem que diga 1000 vezes, sempre será mentira. E a verdade pode dizer uma vez só, mas sempre será verdade. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude. Então, o inimigo é perito em mentir e dizer que é verdade. E você precisa conhecer a palavra de Deus para poder estar guardado. Você precisa ser praticante da palavra de Deus para ser guardado pelo Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Então, a primeira astúcia do inimigo, eu quero que você, esse estudo tenha o objetivo que você conheça o inimigo, que você está lutando com ele. Prezado amigo, prezado irmão, nesta manhã. Então, é confundir a mentira com a verdade, conforme está em Gênesis capítulo 3, versículo 4 e 5. A segunda astúcia do inimigo é deturpar as Escrituras. Eu quero ler com você Mateus capítulo 4 e versículo 6 da palavra do Senhor. Pode acompanhar. Se você não tem a tua Bíblia aí, não tem problema, somente ouça a palavra do Senhor. Então, a segunda astúcia do inimigo é deturpar as Escrituras.
Mateus 4, versículo 6, nos diz assim: e disse-lhe: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Foi na tentação de Jesus Cristo, lá no pináculo do templo. O próprio inimigo disse para Jesus, né, essas palavras, mas Jesus Cristo também usou as escrituras, que é a legítima para ele: não tentarás o Senhor teu Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude. A terceira astúcia do inimigo, que você deve estar vigilante e prestando atenção, é dissimular e induzir a dissimulação. O que é isso? 1 Coríntios 11, versículos 13 e 14. Você pode acompanhar na tua Bíblia também. Vamos ler a palavra do Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios 11, versículos 13 e 14. Nos diz a palavra do Senhor: porque os tais são falsos apóstolos, falsos obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolo de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então, tudo aquilo, prezado amigo, prezado aluno que nos ouve nesta manhã, prezado professor que nos acompanha, nós não podemos dar crédito, porque a Bíblia diz assim: pelos frutos conhecereis a árvore. Então, muitas vezes, lembra-se que aquela jovem que ia atrás do apóstolo Paulo e Silas, ela vinha dizendo, né? Não era ela, mas o inimigo que estava na vida dela: esses homens são servos do Deus Altíssimo. Eu pergunto para você nesta manhã: não era a verdade que ele estava dizendo? Mas o apóstolo Paulo tinha o discernimento do Espírito e foi se incomodando com aquilo ali. Talvez você pode dizer: mas estão pregando a verdade também, né? Muito cuidado, porque os frutos às vezes não condizem com a verdade. Que o Senhor nos abençoe grandemente. Então diz aqui, prezado amigo, a terceira astúcia do inimigo é dissimular, induzir a dissimulação. Vamos repetir a leitura desses dois versículos, 2 Coríntios 11, 13 e 14. Nós diz a palavra do Senhor: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolo de Cristo. E o versículo 14: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então, muito cuidado com essa terceira astúcia do inimigo, porque as coisas espirituais, prezado amigo, prezado irmão, se discerne espiritualmente. E para isso, você precisamos ter uma estreita comunhão com Deus, estar sempre orando na dependência do Senhor Jesus. A quarta astúcia do inimigo é fazer falsos sinais. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Então, fazer falsos sinais. Tenha muito cuidado com os sinais que estão por aí. Deus nos guarde e nos proteja, prezado amigo, prezado irmão. 2 Tessalonicenses 2 e 9, nos diz a palavra do Senhor. 2 Tessalonicenses 2 e 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e prodígio e sinais de mentira. Veja bem, preste atenção nesta palavra, nesta manhã. Você está escutando nesta hora, seja qual for a hora que você acessar esta página, isso vai servir de edificação espiritual para a tua vida
Então, este versículo da palavra do Senhor aqui nos orienta que devemos ter todo cuidado para nós não cair no erro. Que o Senhor nos abençoe. Mais uma vez, eu vou reiterar aqui que se você não tem ainda, peça para Deus o dom de discernir os espíritos. Quando você ora a Deus, quando você clama ao Senhor e você está na dependência do Senhor, Deus não vai deixar você perecer, não. Deus não vai deixar você errar, não, porque você está vigiando, você está orando, você está clamando ao Deus do céu. E quando um ser humano aqui na terra clama ao Senhor, ele está pronto para dar vitória. Que o Senhor nos abençoe grandemente. Esse então é a quarta astúcia que o inimigo usa. Temos 7 astúcias do inimigo, mas vamos para a quinta. A quinta astúcia do inimigo é fazer acusações. Presta atenção nisso, prezado amigo, prezado irmão que nos ouve. Apocalipse, capítulo 12 e versículo 10. O último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 12 e versículo 10. Nos diz a palavra do Senhor. Queremos passar para você nesta manhã, para você orientar a tua vida e ter o comando do Senhor na sua vida. Que o Senhor nos abençoe. Então, a quinta acusação, astúcia do inimigo é fazer acusações. Apocalipse 12 e versículo 10 está escrito assim: então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que o acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Veja bem, isso aqui é importante. Lembra que o inimigo da nossa alma, isso começou para todo cristão que serve a Deus, e aquele, quem sabe, que não serve ainda, precisa saber disso. Esta acusação começou lá no céu. Satanás, que era o anjo de luz, ele quis ser mais do que Deus. Ele diz: estabelecerei o meu trono acima do trono do Criador e serei mais do que ele. Sempre quando tem esta ganância, esta astúcia do inimigo, ele faz com que a pessoa é induzida ao erro, ao fracasso. E assim muitas pessoas nessa ânsia têm feito esse erro. Que o Senhor nos abençoe grandemente. Então, diz aqui, é fazer acusações. Lembra-se que a palavra do Senhor nos diz lá no início, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Talvez alguém pode dizer: mas eu quero saber da verdade, eu quero que a verdade prevaleça. Quem é a verdade? A verdade é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tão somente nós devemos estar na sua inteira dependência, porque cada um neste mundo um dia vai ter que tratar diante do Senhor daquilo que fez ou deixou de fazer. Que o Senhor nos abençoe grandemente. Isso aí é a quinta astúcia do inimigo que nós devemos ter, a vigilância. A sexta astúcia do inimigo é semear incredulidade. 2 Coríntios, capítulo 4 e versículo 4. Quero que você acompanhe na tua Bíblia também, nesta oportunidade. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, é a sexta acusação. Diz aqui, é semear incredulidade. Você já falou com uma pessoa que ela é incrédula, não crê em nada, não aceita nada? Eu já conversei com pessoas, tentei evangelizar, mas não adianta, a pessoa fecha a porta. E nós, como filhos de Deus, devemos ter, prezado amigo, prezado irmão, devemos ter a educação que Jesus Cristo nos passa. Jesus disse na sua palavra:
eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta e me convidar, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então, porta fechada, pessoa que rejeita a palavra do Senhor, nós devemos somente orar, porque ali está sendo rejeitado. Falar então para aqueles que aceitam de bom grado a palavra do Senhor. E aqui nós diz então, é semear incredulidade. Esse é o serviço do inimigo da nossa alma. Que o Senhor nos abençoe grandemente. Diz aqui, é 2 Coríntios capítulo 4 e versículo 4, né? Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, o serviço do inimigo é fazer com que as pessoas fiquem incrédulos, não acreditem na palavra de Deus. Também nós vemos aqui a 7ª astúcia do inimigo, que nós devemos ter, irmãos. A vigilância é promover ideologia anticristãs. Está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 e 4. Então, você pode ler na tua Bíblia também, juntamente conosco nesta manhã. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 e 4, nos diz assim a palavra do Senhor: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então isso é o serviço do inimigo. Essas 7 astúcias do inimigo, nós precisamos, prezado amigo, prezado irmão, estar atento para nós vigiar a nossa vida. Lembrando-se que a oração é a arma do cristão, que deve estar constantemente buscando a Deus. Então, diante desse quadro, o texto sagrado ordena: revesti-vos de toda a armadura de Deus. É a recomendação bíblica da palavra do Senhor. Na continuidade aqui, irmãos, no ponto 2, conhecendo o campo da batalha espiritual, nós temos o conflito contra o reino das trevas. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra a carne e sangue. Veja bem que ele enfatizou novamente aqui, para que eu e você não levante a nossa batalha contra o nosso irmãozinho, contra a nossa irmã, não, mas é contra o inimigo da nossa alma, né? Que o Senhor nos abençoe. Não se trata de luta contra o ser humano, mas contra o reino das trevas nas regiões celestes. Essas declarações indicam que a batalha não é física, mas travada no mundo espiritual, né? Nós precisamos ter essa consciência que a nossa luta, ela é espiritual. Que o Senhor nos abençoe grandemente nesta manhã, possamos ter a palavra de Deus como a nossa regra infalível de fé e prática. O conflito é contra as hostes que, debaixo da autoridade do diabo, mantém os homens na escravidão do pecado. Que o Senhor nos abençoe. Nessa metáfora fica claro que o cenário do campo de batalha do soldado é espiritual, não é física, não é contra o ser humano, não, porque o ser humano, ela tem uma alma que precisa prestar conta com o seu Deus Todo-Poderoso. O mesmo que se revela a natureza pessoal do conflito, pois essa luta se dá tanto na área individual como na área coletiva da igreja. E para isso, os cristãos, nós precisamos estar unidos.
na oração, na comunhão, no fervor, clamando ao Senhor em busca da salvação das demais almas que estão esperando e também sendo escravizadas para o inimigo. O que Deus mais deseja na minha e na tua vida é que nós sejamos evangelizadores, ganhadores de alma, discipuladores de almas, que eles se firmem também na casa do Senhor e sejam servos do Deus Altíssimo. Vamos para o terceiro parágrafo do ponto 2. Conhecendo o campo da batalha espiritual, as agências das potestades do ar. Ora, potestade do ar tem agência? Então, presta atenção. Isso aqui é importante para que você conheça o campo da tua batalha espiritual, prezado irmão, prezado irmã que nos ouve nesta oportunidade. Então, conhecendo o campo da batalha espiritual. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra carne e sangue, não. E aqui temos as agências das potestades do ar. Então Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja como principados, potestades, príncipe das trevas deste século e hostes espirituais da maldade, conforme está em Efésios 6:12. Esses seres são caracterizados por 3 aspectos. Presta atenção, isso aqui é importante para que você conheça, prezado amigo, prezado irmão, o campo da batalha espiritual. Veja bem os seus aspectos e não ignore essas coisas, porque Deus quer que eu e você estejamos preparados, revestidos, cheios do Espírito Santo e do conhecimento da palavra de Deus, para lutar e ser vencedor. Primeiro, é o primeiro aspecto. Eles são poderosos. Eles são poderosos. Não ignore isso. Os títulos principados e potestades indicam poder, primazia e autoridade para agir. Príncipe das trevas são líderes de anjos decaídos que sob o comando do diabo exerce domínio, Agora lembra que exerce o domínio na vida daquela pessoa que não quer se libertar, que não quer se submeter à palavra de Deus. Quando eu na minha vida, você na tua vida, você se coloca na mão de Deus, Deus jamais vai deixar você perecer. Deus jamais vai deixar você sofrer o dano. Não. Ele está sempre pronto a te abençoar, te guardar, te dar vitória. Então, não ignore. O inimigo dessa alma, eles são poderosos. Mas o domínio está na mão de Jesus Cristo, nosso general. Que o Senhor nos abençoe grandemente. O segundo aspecto do inimigo, eles são malignos. Eles não poupam ninguém, Às vezes vem como anjo de luz, mas são seres tenebrosos. Eles vêm para destruir, vêm para deturpar o ser humano na face da terra. E se possível, eles querem destruir a comunidade inteira. A Bíblia nos diz assim: se não fosse a misericórdia de Deus na nossa vida, o inimigo dessa alma nós já teria nos engolido vivo. Não acontece isso, sabe por quê? Porque o anjo do Senhor, conforme eu disse antes, vou reiterar, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. A Bíblia diz também, você não pode ignorar isso, que o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, lá mais longe. E eu digo sempre para os nossos irmãos, na nossa congregação, que nós atendemos pela bondade de Deus, que muitas vezes o Senhor nos livrou e nós nem tomamos conhecimento, Porque nós estávamos dormindo, indefeso, não tinham como nós levantar e dobrar o gelo de repente, mas pelo nosso depósito na presença de Deus, o anjo do Senhor, ele disse: aqui não, esse me pertence,
Você não tem poder sobre essa pessoa. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude. Então, eles são malignos. Esses agentes formam as hostes espirituais da maldade. Refere-se aos demônios que empregam seu poder destrutivamente para o mal. Veja bem, prezado amigo, prezado irmão, nesta manhã, eles querem fazer o mal. Eles querem destruir o ser humano. Eles querem deturpar o ser humano à imagem e semelhança de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude. A terceiro aspecto do inimigo, sob agências das potestades do ar, eles são astutos. Eles são astutos. E a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais inteligentes do que os filhos da luz. Por exemplo, eles vêm quando querem alcançar o seu objetivo com certa maldade. Talvez eu, você, estamos vivendo nossa vida na simplicidade. Mas a Bíblia nos ensina, meus irmãos, que nós precisamos ser simples como uma pomba, mas prudente como a serpente, né? Você já viu uma serpente que não é prudente? Ela vê tudo e todos ao seu redor. E muitas vezes as suas vítimas estão ali perto. Quando vê, são pegas de surpresa. Porque ela é prudente. Agora, você pega da serpente só a prudência, mais nada, né? Se você pegar alguma outra coisa da serpente, você não está correto, né? Tenha cuidado disso. Então, os inimigos da alma são astutos, são cheios de sutilezas e maquinam a queda da igreja. Hoje, o mundo está num sistema, não é somente no nosso Brasil, não, isso é global. Então, nós precisamos, mais do que nunca, estar com o nosso joelho dobrado aos pés santos de Jesus, clamando a Ele. Lembra-se que a primeira armadura que Deus dá para mim e para você é a oração, é clamar ao Senhor e pedir a sua misericórdia. Que o Senhor nos abençoe grandemente. Diz aqui, apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer. Somos incentivados a lutar e saber, e sobretudo a vencer, pois o Senhor da igreja está elevado ao nível acima de todo principado e poder e potestade e domínio. Deus está no comando de todas as coisas. Estamos indo para o terceiro ponto da nossa lição bíblica nesta manhã. São assuntos de relevância que eu e você precisamos colocar em prática na nossa vida. Que o Senhor nos abençoe grandemente. E o terceiro ponto é sobre as armas espirituais indispensáveis ao crente. Você e eu precisamos ter essas armas espirituais. Diz aqui, a armadura completa de Deus. A imagem que o apóstolo usa é a de uma linguagem retirada do contexto militar romano. A expressão toda a armadura de Deus traduz o termo grego panóplia, que significa a armadura completa de um soldado fortemente armado, né? Precisa ter, está lá em Efésios 6, 13, 11 a 13, que é a nossa leitura bíblica em classe nesta manhã. Na carta, a orientação não é para usar armas próprias, mas tomar o equipamento dado por Deus, resistir bravamente e marchar contra as potestades do ar. Então, prezado amigo, prezado irmão, eu e você precisamos ter essa armadura maravilhosa na nossa vida e fazer uso dela e servir a Deus de verdade, né? Muitas vezes a pessoa eu sou fraquinho, eu não vou vencer, mas você precisa vencer. Você precisa buscar o fortalecimento de Deus na sua vida. Que o Senhor nos abençoe grandemente.
Lembra que nossa leitura bíblica em classe diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E de que maneira você vai fortalecer a tua vida espiritual? Orando, clamando ao Senhor e estudando a palavra de Deus. Você precisa ter o conhecimento da palavra de Deus na tua vida. Então nós diz aqui na carta a orientação que é para usar armas próprias, não tomar o equipamento dado por Deus, resistir, mas tomar o equipamento dado por Deus e resistir bravamente e marchar contra as potestades do ar. Agora, que armamento é esse? Né? Que armamento é esse? Que eu e você podemos usar ele. E Deus nos dá legitimidade. Autoridade nenhuma na face da terra nos pode desarmar. Uma delas aqui, a principal, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Nós vamos ver aqui nesta manhã. Estamos indo para o final do nosso estudo nesta manhã aqui, sobre a armadura do Senhor, que dá para mim e para você batalhar. As armas indispensáveis de Deus, de defesa do cristão. Vejamos aqui uma lista de armas espirituais disponíveis aos soldados do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. E a primeira é: cingido os vossos lombos com a verdade. Está no versículo 14 da leitura bíblica em classe, que nós fizemos leitura aqui nesta manhã, né? Versículo 14: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça. Então, é a verdade que precisa estar na nossa vida. Quando você ouvir, para você se proteger e sempre falar a verdade, quando você ouvir alguma coisa de alguém, mesmo de uma fonte oficial, você não acredita à primeira vista, né? Não acredita à primeira vista, porque tem pessoas que ouvem um caso, uma pessoa conta uma história para ele já passa para outro como verdade, e às vezes é mentira. E nós, como cristãos, precisamos ser vigilantes. Então, cingidos os vossos lombos com a verdade, retrata a peça usada para dar mobilidade ao soldado no combate. Nesse sentido, faz referência à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado. Está lá em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 8. 2 Coríntios capítulo 13 e versículo 8, eu quero ler juntamente contigo nesta manhã, para nossa orientação espiritual. Nós diz aqui: porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. A verdade de Deus, prezado amigo, prezado irmão, ela deve prevalecer na nossa vida. E nós não concordar com a mentira, mas somente com a verdade. A segunda arma que Deus coloca para você, para mim aqui, é vestida a couraça da justiça. Está lá no Efésios 6:14. Trata-se de uma malha impermeável de proteção aos órgãos vitais. Refere-se à justiça de Cristo e à retidão do soldado no campo da batalha. Então, precisa você estar protegido com essa vestimenta espiritual que Deus coloca à minha e à tua disposição. A terceira arma é calçado aos pés na preparação do evangelho da paz, calçado os pés, na preparação do evangelho da paz. Talvez você precise mais para se preparar. Não é a mente, o coração que adquire conhecimento, e os teus pés, aonde eles vão? Se você não consegue caminhar para lado nenhum sem os teus pés se firmarem para qualquer lado que você for na tua vida, você precisa usar os teus pés, Então,
e calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz. Que o Senhor nos abençoe grandemente. É confeccionada de couro. Aqui o apóstolo Paulo está fazendo um paralelo da armadura, da vestimenta, da indumária do soldado que estava ali fortemente armado. Então, da indumentária do soldado para que estava fortemente armado, fazendo um comparativo com a arma, com a vestimenta do cristão. Precisa ele estar revestido. Diz aqui ainda, pesado amigo, irmão, proporciona a proteção do soldado em testemunhar de Cristo, conforme está em Romanos capítulo 1 e versículo 16. Precisamos ter calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Também a quarta armadura que o crente precisa ter é tomando sobretudo o escudo da fé. E que escudo poderoso é esse? A Bíblia nos diz assim: com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, o que é a fé? E a fé não se germina se você não for uma pessoa que está ouvindo a palavra de Deus diariamente, e você está lendo a palavra de Deus diariamente. A fé venha pelo ouvir e ouvir da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe grandemente nesta manhã. Que você possa, ao você estar ouvindo esta mensagem, que vai ficar disponível para você acessar a hora que você desejar, você ser edificado espiritualmente na tua vida, para ter uma luta legítima, e Deus dará a você vitória grandemente. Que o Senhor nos abençoe. Então, diz aqui, tomando sobretudo o escudo da fé. É longo, retangular, feito de madeira e couro. Escudo protege o corpo inteiro dos dardos incendiários. Refere-se à fé inabalável em Cristo, que detém a eficácia das calúnias, dúvidas e rebeliões disparadas pelo diabo. Então, precisamos, prezado amigo, prezado irmão, ter esta proteção na nossa vida. Eu quero que você leia juntamente comigo Provérbios capítulo de número 30 e versículo de número 5, para nós meditar nesse item que é importante para a nossa vida espiritual. Provérbios capítulo 30 e versículo 5 nós diz assim: toda palavra de Deus é pura, ela é escudo para os que nele confiam. Veja bem, se você confia em Deus, a palavra de Deus te fortalece nesta oportunidade. Que o Senhor nos abençoe grandemente. A quinta armadura, o capacete da salvação, conforme está em Efésios 6 e 17. Ele era um capacete pesado, que o soldado colocava, resistente e fabricado com bronze ou ferro. Hoje, mais outras fibras que é feito, levezinho. Mas naquela oportunidade, era assim que o soldado tinha o seu capacete. Porque se viesse algo de cima, ou alguém atirasse alguma coisa contra ele, a sua cabeça estava protegida. É símbolo de proteção que nós precisamos ter na nossa vida. Que o Senhor nos abençoe. Então, é de ferro e capacete, serve de proteção para a cabeça. Refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo e à convicção da plena salvação no último dia. Que o Senhor nos abençoe, prezado amigo, prezado irmão, que cultua a Deus na tua casa, juntamente conosco nesta manhã. Você precisa ter essa certeza maravilhosa. Se você já aceitou Jesus como Salvador,
Estamos vivendo esses dias agora difíceis, em que não podemos estar em números totais na casa do Senhor, né? Mas você está no teu lar cultuando a Deus conosco. Não perca a tua fé, irmão. Esteja firme servindo ao Senhor, e com certeza cada culto, cada live que é transmitida aqui para você, você está sendo edificado, está sendo fortalecido na palavra do Senhor, e você está sendo revestido do poder do Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe grandemente. E é imprescindível a arma ofensiva e finalmente a espada do Espírito, que é a palavra de Deus que nós mencionamos antes. Para todos você, essa arma poderosa não deve faltar na tua vida. Não tenha somente lá aberto no Salmo 40, no Salmo 85 e assim por diante. Diz aquele que habita nas esconderijos do Altíssimo, a sombra descansará. Então, você precisa ser leitor da palavra do Senhor e praticante da palavra. Então, Deus abençoe grandemente. A única arma disponível tanto para a defesa quanto para o ataque, o termo grego para ela é machaira, identificado como espada curta. Isso significa que o combate é pessoal, o enfrentamento é diário e acontece corpo a corpo. Veja bem, a espada do Espírito é identificada como sendo a palavra de Deus, inspirada e penetrante, conforme está em 2 Timóteo 3,16. Ela deve ser usada tanto para resistir à cilada do diabo, quanto para derrubar as fortalezas de Satanás. Agora, eu te digo, nesse texto de Efésios capítulo 6, versículos 10 em diante, aqui que nos fala, nossa leitura bíblica em classe, a nossa leitura diária, aliás, dos 10 ao 20, tem as armas de ataque e tem as armas de defesa. Você não use só as armas de defesa, use as armas de ataque também. Você invista contra o inimigo. Você está bem na tua vida, tudo em paz, tudo tranquilo, com saúde, ore a Deus. Dobra o teu joelho, lembre que tem irmãozinhos que estão sofrendo e precisam da tua oração. Se você clame a Ele, clame a Deus em favor dos teus irmãos que estão passando por dificuldade. Fazendo isso, você está entesourando mais no reino do Senhor. A vitória da igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Os ardis de Satanás não podem ser subestimados, porém o reino das trevas não deve amedrontar o cristão de maneira nenhuma. A Escritura convoca o salvo a combater e a vencer as potestades do ar, revestidos com a armadura de Deus, a armadura do Senhor na tua vida. Portanto, prezado amigo, prezado irmão, espero que esta palavra ache guarida no teu coração. Faça como o salmista Davi disse: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Portanto, Deus abençoe grandemente. Estamos finalizando esse estudo. Agradecemos pela tua amável sintonia no teu aparelho que está nos ouvindo nesta manhã, e aqueles que mais adiante também irão acessar esta página e ouvir esta palavra maravilhosa. Guarde bem a palavra do Senhor e Deus guardará com certeza a tua vida. Deus abençoe a todos. Acompanhe sempre nossa escola bíblica, todos os domingos às 9 horas. E Deus, com certeza, abençoará a sua vida e na tua edificação espiritual. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.